para a gente. Então, olha só, uma oportunidade que não era minha, eu agarrei a oportunidade, me reinventei numa posição que não tinha nada a ver com a minha, viajei para o Rio de Janeiro a primeira vez de avião, fui conheci o Pelé, e quem fosse campeão lá no Rio de Janeiro ganhava o direito de representar o Brasil na Copa do Mundo da França. Então, eu já estava indo para a França em 98, jogando pré-eliminado na Copa do Mundo, conhecendo o Henry, o Platini. Então, foi daí, mesmo jovem, que eu entendi que o reinventar-se é algo difícil, mas é necessário para que a gente alcance outras metas, outros objetivos. Então, foi daí que eu comecei a aceitar essa questão de reinventar-se e sempre estive disposto a fazer o que fosse possível para poder alcançar a minha meta. Reinventar-se não é mais uma opção, é uma necessidade realmente do ser humano. Herisson, uma palavra que eu acho que ela cabe muito no profissional, tanto o empresário quanto no profissional, de todo segmento, que é a questão da necessidade. Tem gente que, em função de uma necessidade, de quando está passando por necessidades, se acovarda, e tem gente que se encoraja. Você foi um cara que se encorajou, quer dizer, você ali olhou para os lados e falou, daqui não dá para sair, quer dizer, piorar não piora. E aí você pegou aquele sentimento, em vez de você se fazer de vítima, você foi lá e enfrentou os desafios, aceitou a porta que se abriu, quer dizer, se adaptou àquela condição que não era a sua favorável, mas você foi lá e fez com excelência e conseguiu um excelente resultado. Que time que você jogou lá no Rio? Você foi pra lá jogando em que posição? Aliás, que posição não, foi de goleiro, mas pra qual time? Foi através de um projeto social. Através de um projeto social, até por isso que eu sou muito envolvido com projetos sociais. Então, foram vários estados, né, crianças carentes que não tinham condições de pagar uma escolinha. Então, esse projeto foi através de um projeto social, que eu fui para o Rio de Janeiro, o nome é Astro, lá de Feira de Santana, e o time campeão, o estado campeão, ganhava esse direito de representar o Brasil na Copa do Mundo da França. Muito bom. Herisson, é o seguinte, acredito que durante sua carreira foi preciso muito planejamento e dedicação. Quais ações foram necessárias para você conseguir ser tão resiliente nesse processo? Não, bacana. Eu sempre tive metas, sonhos, objetivos muito claros. Eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa entender o que a gente quer, o que a gente necessita. Então, não adianta ter um sonho, um objetivo e não estar claro como a gente deve chegar. Então, quando eu tomei a decisão de voltar a jogar futebol com quase 27 anos, eu tinha um propósito, eu tinha uma meta, eu queria alcançar algo. Então, toda a estratégia não foi só no que eu queria como atleta, foi porque eu tinha um propósito maior do que o atleta, o que eu iria alcançar se eu tivesse resultado nesse toda essa estratégia. Então, eu sempre falo que existe um processo para tudo, inclusive para a gente alcançar todo tipo de metas, de objetivos, de sonhos. Que é o quê? Primeiro, a gente tomar decisão. Eu faço um quadrado que eu falo que é o mapa para a gente realizar sonho. O primeiro passo é você tomar a decisão. Tomar a decisão de quê? De dar o seu melhor sempre. A partir do momento que você toma a decisão de dar o seu melhor sempre, independente onde seja, independente qual oportunidade seja ou cargo, você começa a abrir portas. A partir do momento que você começa a abrir portas, você tem mais possibilidade de atingir metas e objetivos. E a partir do momento que você começa a atingir metas e objetivos, você fica obstinado nisso aí sim que você começa a realizar sonhos. Então, eu aprendi esse passo a passo que a gente precisa tomar a decisão de dar o nosso melhor em todas as nossas oportunidades, que assim a gente vai abrir portas. Ao invés de a gente ter 5, a gente vai ter 10 oportunidades. E dessas 10, dentro dessas, uma delas pode ser o caminho para a gente atingir nossa grande meta ou nosso sonho. Muito interessante, Herisson, muito interessante. Eu sempre, quando eu sou um apaixonado por biografias, tá? Eu gosto de ler a história das pessoas. Eu pesquisei muito sobre a sua história, estudei muito a sua história. E quando a gente conta essas histórias no pretérito, ou seja, você falando do passado, dá até a impressão de que é simples fazer o que você fez, de tomar as decisões que você fez. Porque normalmente quando a gente toma uma decisão, são escolhas. E decisões são renúncias.
Então eu gostaria de saber o seguinte, Erisson. Mudanças não são fáceis. Na sua percepção, por que muitas pessoas têm dificuldade de mudar? E você teve? Parece que não, né? É o que eu tô dizendo pra vocês. Parece que é simples demais. Quando a gente conta história, as pessoas... Eu tô aqui imaginando, você tá contando, eu tô viajando aqui no que você tá dizendo pra gente. Parece que é simples. Parece que você já tinha clareza e certeza de tudo que viria de forma positiva. É isso, Erisson, ou não? Sim, primeiro, sobre as mudanças, né? A mudança é algo muito difícil. Por que é algo muito difícil? Porque tira a pessoa da zona de conforto, entendeu? Você tem que mudar completamente, não mudar de profissão. Eu sempre falo, não é mudar de profissão, mudar de cargo, como eu fiz, mas mudar de atitude. E aí que é o difícil, você mudar a atitude. Você realmente fazer essa mudança, porque o reinventar-se não é você fazer algo novo, não é você fazer apenas outra atividade, é você fazer a mesma atividade, mas de uma forma mais intensa. Você colocar mais amor dentro daquilo mesmo que você está fazendo, já é uma forma de reinventar-se. E por que as pessoas têm essa dificuldade das mudanças? Porque as pessoas têm medo, entendeu? Medo. O medo trava as pessoas. O medo e o sentimento, Herbert, são duas sensações muito parecidas. A gente não consegue ver o medo e não consegue ver a fé. O medo e a fé. Eu sempre falo, não tenha medo, tenha fé. O porquê? O medo te trava. O medo te impossibilita de enxergar coisas mais adiante. O medo te impossibilita de você enxergar coisas que você não vê. Quando a gente tem uma grande meta, quando a gente tem um sonho, a gente não consegue ver aquilo. Então, o medo faz com que você comece a pensar, e se acontecer isso? O que vão achar? Se eu for diferente das outras pessoas, o que todo mundo vai achar? O porquê eu tenho que dar sempre o meu melhor se as pessoas não estão dando? Então, esse medo te trava. E esse medo te trava para que você alcance grandes metas. A fé, você também não vê. É um sentimento igual ao medo. Você não vê. Mas a fé te faz você crescer. A fé te leva. A fé, pelo contrário, ela faz com que você alcance coisas que não era nem para você alcançar. Coisas que não estavam ali na tua capacidade técnica. Você acaba alcançando justamente por quê? Porque você acredita nas coisas que você não vê. Então, eu sempre falo, ao invés de você colocar medo, você coloque fé. E as pessoas me perguntam, Erisson, mas a gente não precisa ter medo? Não, você não precisa ter medo. Você precisa ser prudente. Prudente do quê? Nas suas ações, nas suas decisões. Mas o que a gente precisa ter realmente é fé no lugar de medo. Toda vez que a gente começar a ter medo, a gente tira um espacinho e coloca fé. Quanto mais a gente tiver fé, não sobra espaço para medo. A gente precisa apenas ser prudente em algumas decisões e ações. Interessante, Erisson. Essa questão da autoconfiança, né? Eu acredito muito que você deve ter tido fé no sagrado, no seu sagrado, né? Mas também uma dose de autoconfiança, uma dose de eu potencializo, eu faço, eu vou fazer acontecer até acontecer. Muito interessante isso, Erisson. Você realmente é um cara inspirador. E fala uma coisa pra gente. O futebol, né, enquanto esporte, ele acaba demandando uma capacidade de adaptação muito alta. Mudança de país, posições em campo, cultura, enfim. Você teve que se adaptar várias e várias vezes, né? Tanto dentro no esporte, quanto em cultura, quanto em países, enfim. Neste sentido, como o futebol te ensinou a superar desafios e quais dicas você dá para quem está assistindo a gente? Como é que você traz esse universo do futebol para esse universo de negócios como o nosso? Vamos lá. Já que a gente está falando do futebol, primeiro, é um esporte coletivo que você tem que trabalhar para companheiro. Então, esse espírito meu de equipe sempre existiu dentro de mim. E ainda mais minha posição, que era volante. Então, o volante tem que correr para todo mundo dentro de campo. Então, nunca parava dentro de campo. Então, eu soube pegar esse instinto de volante, de ajudar realmente, não importa o quanto eu vou correr, não importa se eu vou ter que trabalhar mais que o meu amigo em campo, não importa se eu vou ter que bater minha meta bem acima da meta do meu companheiro para poder justificar o resultado da minha empresa ou do meu time, para o meu time ganhar. Então, foi assim que eu comecei a adotar e ter sucesso no